Boa noite, né? Eu, como a Kátia me apresentou, mas também acho que vocês podem me conhecer como o verdadeiro peixe fora d'água aqui nesse seminário, né? Todo mundo deve estar pensando, gente, o que uma promotora de justiça vem fazer num seminário de economia e cultura? Eu estava ali sentadinha, adorando tudo que foi falado aqui, e é engraçado como que a gente consegue, mesmo sem querer, fazer alguns links, né, sobre o objetivo da cultura, com o que vocês todos trabalham, e com o nosso objetivo dentro do Ministério Público, que é nada mais nada menos do que promover a transformação social. Então, assim, em linhas gerais, é isso. Infelizmente, nós vivemos numa seara, né, o nosso trabalho se dá, talvez, na seara mais nauseabunda, mais caótica, né, o primeiro palestrante falando em tecnologias, e todo mundo mostrando aqui índices e tal. A gente não tem nada disso. Nós vivemos, né, dentro de um poder judiciário e do próprio Ministério Público, que vive atrasado 40 anos da realidade atual. Então, e nós sempre, né, vivemos sobre um paradigma de verdades absolutas, muitas vezes, uma dificuldade muito grande de inovação, mesmo com a Constituição, lá em 88, eu falo assim, que se as pessoas pudessem realmente saber o que há por trás, assim, dos entendimentos de tribunais e tal, assim, é de dar pavor. Nada que é muito pior do que qualquer burocracia que vocês estão acostumados, né? Só para dar um exemplo, desde 88 a união estável era equiparada ao casamento, e só em 1996 que teve uma lei para garantir os direitos. Então, assim, a gente vive sempre no atraso, né? Mas sempre tendo o compromisso de transformar a sociedade. Então, nós tínhamos, antes, eu vou falar da minha área especificamente, um determinado paradigma. Qual era? Um direito de família tradicional, né, onde ainda existia toda aquela coisa do patriarcado, o homem chefe de família, muito formalismo, as regras muito mais valorizadas do que o mérito, né, do que o objetivo da solução do problema. Determinadas praxes judiciais que você muitas vezes não sabia nem por que existiam, mas estava todo mundo ali cumprindo, né, no medo de causar um problema, uma nulidade. De repente, aconteceu uma crise. E de que forma que ela aconteceu? Eu falo que quem trabalha na área, ali no dia a dia, não precisa ser gênio para descobrir por que as pessoas e por que determinados conflitos sempre estão retornando à beira, né, às salas de audiência, aos processos judiciais. Essa crise de paradigmas, né, isso aconteceu porque deu-se conta de que não existe um modelo único de relacionamentos familiares e parentais. Isso parece muito óbvio, né? Desde que o mundo é mundo, as famílias são diferentes, as pessoas são diferentes, então, de forma que você não poderia utilizar o mesmo padrão para todos eles. Então, existem novas entidades familiares. Pensem, em 1950, uma mãe solteira era algo impensável. E isso, evidentemente, refletia no tratamento dessa mulher, dessa criança, perante a justiça, perante os direitos. Só para dar um exemplo. Hoje, se dá muito mais valor ao princípio da afetividade, de modo que podemos ter hoje uma paternidade afetiva, não necessariamente vinculada à biologia, né, à DNA, nada disso. Por quê? E por que isso tudo aconteceu? Porque, de uma forma ou de outra, as ciências humanas, de modo geral, começaram a dar muito valor ao indivíduo. E, como eu disse no início, o Poder Judiciário, né, os advogados, o Ministério Público foram os últimos a reconhecer, aparentemente. Isso trouxe várias reflexões sobre a natureza dos conflitos. Aí começou a se perguntar, há satisfação com os modelos predominantes? Sim ou não? De repente, iniciou-se uma busca por alternativas para a solução desses conflitos. Algo que pudesse trazer ao cidadão a satisfação daquele seu direito, mas uma satisfação que se protraísse, não aquela momentânea. Pode passar.
Aí, como deu essa mudança de paradigmas? Né? Passou-se do pensamento linear ao pensamento sistêmico. Nenhum indivíduo é único. Aliás, cada indivíduo é único. Do padrão da tradição à coexistência de diferenças. Eu gosto sempre de dar um exemplo aqui. Essa questão do padrão, da tradição, dentro do poder judiciário, é tão forte que, assim, antigamente, aqui, eu trabalho na mesma área há mais de 16 anos. E eu ficava incomodadíssima e lutava solitariamente, porque quando você via um casal querendo regulamentar uma convivência do pai com a filha, era batata. Final de semana alternado, 15 em 15 dias. Aí eu me perguntava, mas por quê? Qual que é a lógica disso? Não tem lógica. É a praxe, é o padrão. Partindo do princípio de que as pessoas são todas iguais. Aí surgiam problemas na prática, por exemplo, um policial militar, ele trabalha em turnos. Como que o policial militar vai conseguir fazer convivência de 15 em 15 dias? E por aí vai. Então, mas, infelizmente, demorou tanto tempo para que essas coisas pudessem ficar evidentes, né, mas que, enfim, antes tarde do que nunca, isso está sendo modificado, e nós vamos até entender por quê. Da existência do ambiente judicial a ambientes não convencionais para a realização de justiça e solução de controvérsias. Aqui é o item que vai, depois vocês vão ver o link do MP com o Grupo Pontapé. Por quê? Pode passar. O que é conflito? O que é conflito? Ele pode ser definido, é um desentendimento entre duas ou mais pessoas sobre um tema de interesse comum. O conflito traz, a princípio, uma posição rígida de intransigência associada a um sentimento de impossibilidade da coexistência de interesse. Qual que é a tradição do país? É o litígio. Né? A gente tem aquela frase clássica, busque os seus direitos. Ninguém precisa buscar o seu direito, porque se ele existe, você já o tem. Essa deveria ser a lógica para todos nós, né? E a gente chega à conclusão de que falta um pouco de informação. Acesso à justiça deixou de ser o acesso ao judiciário. Acesso à justiça é o acesso à solução do conflito, da forma que se der. Pode passar. Então, tanto o Poder Judiciário, com atraso, o Ministério Público, né, nós estamos numa luta para que seja transformada a cultura do litígio, que é tradição no nosso país, para a cultura da paz. E o que é importante nesse movimento? A solução da lide subjacente, a lide real, ou seja, o conflito real. O conflito que incomoda nem sempre é aquele levado ao processo judicial. E vocês podem ter certeza absoluta disso. Principalmente onde eu trabalho, na vara de família, muitas vezes a gente chega numa audiência, olha para as partes, vê que elas começam a conversar e você pensa, eles não deveriam estar aqui, eles deveriam estar no terapeuta, né, às vezes num psiquiatra, e você vê que a pessoa nem sabe por que ela está ali litigando. Mas por quê? A tradição é busque seus direitos. Procure um advogado, vá para a justiça. As pessoas perderam a capacidade de conversar, de dialogar, de se colocar no lugar do outro. Para essa transformação da cultura do litígio em cultura da paz, nós temos também que privilegiar a maior efetividade. Ninguém aguenta ficar brigando por uma guarda de filho 8 anos. Agora, por que 8 anos? Porque o Poder Judiciário está absolutamente assoberbado de demandas inúteis. Eu não sei se vocês viram há pouco tempo, saiu publicado nas redes sociais, e é verdade, uma decisão de um juiz de Santa Catarina que decidiu uma demanda entre 2 irmãos por causa de um moletom. Então, esse tipo de coisa chega ao judiciário, e é isso que impede que um processo judicial de guarda seja julgado num prazo razoável, que é, inclusive, uma garantia constitucional. É impossível. Por quê? Porque muita coisa que está lá é inútil. Então, nós temos que ter em mente que, quanto maior a efetividade, em menor tempo, mais há a satisfação do cidadão. A abordagem também da questão do conflito, ela deve se dar de modo mais eficiente, com maior satisfação no menor tempo. Cultivar a cooperação recíproca e a reflexão sobre os sentimentos do outro. Boas práticas, formas alternativas de sensibilização humana.
Esse é o grande ponto. O que você muda nessa dinâmica de litígio para a cultura da paz? Nós precisamos sensibilizar as pessoas. A gente precisa mostrar às pessoas que existe um outro que também tem pretensões, que também tem uma visão de mundo. A nossa grande... o nosso grande desafio é justamente pensar de que forma nós podemos contribuir para que isso aconteça. Pode passar. Nesse projeto de cultura da paz, nós produzimos, né, disseminamos a importância da comunicação, deixamos claro isso. Informação, eu falo que uma pessoa desinformada, ela é a que menos vai efetivar os seus próprios direitos. Quanto maior a informação, mais satisfação dos seus direitos ela vai ter. Né? A cultura da paz, ela desconstrói estereótipos. Por quê? Porque prega tolerância, o respeito ao diferente, sair da zona do padrão, da tradição, entender que a pessoa pode ser quem ela quer, do jeito que ela quiser, e que nem por isso ela tem menos direito do que o outro. Isso é básico. Né? Novos campos de trabalho e de emprego. Aí eu cito a mediação e a negociação de conflitos, nós vamos ver mais na frente, o porquê que isso é determinante nesse passo, né, nessa quebra de paradigma da cultura do litígio para a cultura da paz. Nós geramos também comprometimento, empatia e responsabilidade pela solução da controvérsia. As pessoas precisam entender que conversando, dialogando, comunicando, elas próprias são capazes de resolver os seus problemas. Não é possível que para todos os atos, todo o conflito da nossa vida civil, precise de um terceiro, que no caso é um juiz, para decidir, seja lá qualquer coisa. Uma vez eu tive um processo que era uma questão de convivência de pai e filho. O cara entrou com uma medida para poder pedir para o juiz intimar a mãe para que entregasse a criança para ele à 00:01 do dia 15 de julho, porque era a metade das férias. À 00:01 do dia 15 de julho. Então, assim, não é possível, né, que um juiz precise definir esse tipo de coisa. Então, falta empatia na nossa sociedade, falta o sentimento de pertencimento, naquele sentido de que todos nós estamos no mesmo barco. Né? As pessoas parecem que estão isoladas e cultuando o litígio a qualquer custo. O nosso trabalho é impedir isso. A cultura da paz também, ela investe na autoestima, na sensibilização social, reformula o sentido do senso comum por meio de exposições de arte, festivais de música, mostras culturais, fóruns e o teatro. Citei todos esses movimentos artísticos aqui justamente para falar o quê? Isso é ferramenta de sensibilização humana. Nós acreditamos muito nisso. Né, nós do Ministério Público, né, nós temos certeza, né, que a última coisa que vai sensibilizar um ser humano, um cidadão, para que ele possa não mais, para que ele possa resolver os seus próprios conflitos, é um juiz. É a última pessoa. Né, porque ninguém gosta de ter a sua vida, né, definida pelo sim, pelo não, por um terceiro imparcial. Né? A gente tem que aprender a deixar a justiça para aquilo que realmente importa. Né, questões banais do dia a dia, né, entender o conflito como algo normal, como algo natural, esse é o desafio. Pode passar. E como que aconteceu esse link? Né? Porque nós, do MP, pelo nosso perfil constitucional, temos legitimidade para a propositura e construção de soluções autocompositivas, privilegiando a emancipação das pessoas, da comunidade, e fomentando a criatividade dessas no acertamento de suas questões, a fim de que seja alterado o paradigma da adjudicação da justiça pelo Estado, pela construção de uma resposta satisfativa para ambos os envolvidos. Aí, isso levou ao nosso encontro. Né? Coincidentemente, a Kátia nos procurou, ela que também é advogada, né? Ela sabia do nosso interesse de fazer algum tipo de atividade alternativa e que visasse a emancipação dessas pessoas, no sentido de cultuar a paz, etc. E aí, pode passar.
Aí a Kátia nos falou né, e o Rubens também, nós fizemos reuniões tal, do projeto do Grupo Pontapé, que veio muito a calhar com os nossos objetivos, que não são meros objetivos, são praticamente obrigações institucionais. Né? Os objetivos do projeto Cultura como Mediadora de Conflitos do Grupo Pontapé, eles coincidiram com as diretrizes da política do CNMP. Essa Carta de Brasília, vocês podem entrar no site do CNMP que vocês vão ver, são diretrizes criadas pelos corregedores nacionais e todos os corregedores gerais do Ministério Público, dos estados, visando estabelecer comportamentos sempre focando nas soluções autocompositivas e no papel do MP sob o ponto de vista mais social, mais empreendedor, se a gente pode usar essa palavra. Né? Então, dessa forma, nós formalizamos um projeto nosso do MP, que chama MP em Cena, para que fosse executado no SEJUSC, que é o Centro Judicial de Solução de Conflitos e Cidadania, na comarca de Uberlândia, o Teatro Debate, a fim de levar atores processuais à reflexão acerca de um conflito semelhante de forma coletiva, visando a solução autônoma e pacífica das controvérsias, de forma que nós pudéssemos, com essa ferramenta, humanizar aquelas partes dos processos judiciais que estariam ali para assistir ao teatro. Tá. Então, mais ou menos, nós vamos mostrar para vocês o que acontece. Né? Imaginem que eu tenho um processo judicial em que as partes estão litigando por conta da guarda e da convivência, né, do regime de convivência de uma criança, filha deles, em comum. Né? Foram muita briga, muita discussão, total falta de empatia de parte a parte, processo complexo. Aí é isso que acontece.
Ô, Carla, quantas vezes eu falei pra você não deixar a mochila por aí, Carla? Oh, meu Deus do céu, vou ter que ficar repetindo isso quantas vezes pra você? Tá bom, mãe, Tá desculpa. bom, né? Sei. Mãe, te amo. Também te amo, minha princesa. Como foi a escola? Ah, tava legal. Tá? Aham, A Cristina foi hoje? foi. Ô, mãe, é hoje que o papai vem me buscar? Não sei, Carla, não sei se é hoje não. Mas você avisou pra ele? Claro, cara, eu avisei, mas seu pai é esquecido, ele vive esquecendo as coisas. Mas na festa da primavera da escola ele falou assim que ele não foi porque você esqueceu de avisar. Tá. Você avisou pra ele? Ah, mãe? você faz muita pergunta, Carla. Mãe, olha no celular, às vezes ele mandou mensagem. Olha, minha filha, eu vou te falar uma coisa. É melhor você não ficar esperando muita coisa do seu pai, não, tá? Ele não tá nem aí pra você, ele não tá nem aí pra gente. E ó, é melhor você avisar pra ele que se ele não pagar a pensão, ele não vai poder te ver também. Carlinha! Chegou, papai. Oh, Papai! princesa. Oh, que saudade que eu tava. Eu achei que você tinha esquecido. Papai nunca vai te esquecer, tá bom? Vamos? Mãe! Tchau, mãe. Ah, Carla, agora que eu lembrei de uma coisa. Nossa, justo hoje que seu pai veio, eu vou ao shopping. Ah, eu vou ao cinema, vou comer pipoca, brincar no playground, vai ser tão divertido. Você não pode ir com ela outro dia, não, Henrique? De novo essa conversa? Vamos, vem. Não, eu queria ir ao shopping. Não, minha filha, hoje a gente vai fazer outra coisa, tá? Não, cara, não fica assim. Vai com seu pai, vai. Vamos, vamos. Tá vendo o que você fez, Piano? Pai. Vem, minha filha. Foi isso. Não. Vem, minha filha. Eu falei que eu não quero ir. Olha, já te falei, depois você vai com sua mãe, hoje a gente vai fazer outra coisa. Papai gosta de ficar com você, minha filha. Vai ser divertido, tá bom? Mas a outra vez que você me levou, eu fiquei na casa da vovó e não tinha ninguém pra brincar comigo. Isso foi outro dia, hoje vai ser diferente, tá? Por que você não vem outro dia? Hoje a gente vai no parque. No parque. Sim. Pai, Oi, minha filha. eu queria te ver todo dia. Te amo, pai. Papai também. Queria te ver todo dia. Então por que a gente não pode se ver todo dia? Ai, minha filha. Eu e sua mãe estamos nos separando, né? Então a gente tem que esperar a sentença do juiz para ver qual dia eu vou poder te ver. Mas por que o juiz te manda? Eu e sua mãe não estamos nos entendendo, tá? Ah, você também faz muitas perguntas, né? Pai, a mamãe falou assim que se você não pagar a pensão eu não vou poder mais te ver. Ah, eu quero te ver. Papai também quer te ver, tá bom? Então por que você não fala pra mamãe que quer me ver todo dia e fala pro juiz também? Calma, minha filha, a gente tem que esperar, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Ai, é sempre assim, vocês sempre discutem. Ai, quer saber? Sua mãe também fica enfiando minhoca na sua cabeça? Não dá nem pra sair com você. A gente vai embora. Tá feliz agora? Tá feliz?
o que está acontecendo? Você não está fazendo o trabalho direito da escola. Olha bem a sua nota. Foi horrível a sua prova. Parabéns. Ô, Carla, semana que vem é a apresentação na escola. Seu pai vem? Ah, eu acho que vem. Não sei, ele está viajando. E sua mãe? A minha mãe, ela tem que trabalhar porque meu pai não paga pensão. Seu pai e sua mãe são separados? Não. Sim. Carla, como foi a apresentação, filha? Eu não consegui chegar na hora, tive um problema no serviço. Você esqueceu, né, pai? Papai não esqueceu. Vambora, Carla, pra casa? E aí, como foi a apresentação? Você gostou? Não consegui chegar a tempo. Mãe, o papai falou assim que ele pagou a pensão e você não está querendo deixar ele viver. É verdade? Você não paga atenção, Ela- Henrique. eu Por não que pago. você fica Você inventando sabe história que eu pra tô menina? Pelo amor de Deus. Olha, você Tudo escuta, você vira você menina escuta. pra mim. Ela- Desse jeito a gente nunca vai conseguir se entender. Pelo amor de Deus. Carla, minha filha, fala, eu te amo. Calma, filha, papai também te ama. Para com isso. Eu odeio você! Eu odeio você também! Não, Carla, eu te amo, minha Te amo, minha filha. filha. Então, é assim, vocês imaginem uma sala, né, mas com umas 80, 100 pessoas, todas vivenciando esse tipo de dinâmica, né, que são mais ou menos... Eu falei que os indivíduos são... Cada um é um, né, mas as dinâmicas são muito parecidas, né, as dinâmicas familiares, principalmente que vêm de um divórcio. E, então, toda essa apresentação aqui, né, tem um determinado momento que os atores convocam, né, as partes a trazer ideias, a trazer alternativas para resolver aquilo ali. Então, o teatro é uma ferramenta que a gente está utilizando para mostrar, para colocar as pessoas no lugar do outro, para olhar de fora, né, conhecer o conflito delas próprias olhando de fora. Então, assim, isso tem sido uma experiência muito legal, muito gratificante e com resultados muito efetivos. Né, nós fizemos a 2ª edição, agora no mês passado, e na primeira, os dados de agora eu não tenho da minha promotoria, porque ainda vão ser marcadas audiências de conciliação para poder ver o tipo de feedback, né, que o Teatro Debate fez nas pessoas, mas na vez passada foi a metade, o que eu considero um número muito bom, inclusive partindo do princípio de que eu escolhi os processos a dedos, né, os casos mais complexos que eu podia lembrar na ocasião. Então, esse movimento, né, de cultura da paz, ele é uma escolha. E é uma opção que pressupõe ação. E ação não só, né, do judiciário. Né? Essa parceria com o Grupo Pontapé foi algo assim, que a gente jamais poderia imaginar, mas algo que chegou e veio plantando sementes, e isso está gerando frutos. Por quê? Porque nós estamos conseguindo humanizar. Eu falo que se a gente humanizar uma, duas, tá bom. Mas a gente está conseguindo levar reflexão a essas pessoas. E o desafio nosso é auxiliar o cidadão a agir.
né, a ele tomar frente do seu problema, dele tentar ouvir, ter mais empatia, saber dialogar. E o discurso da cultura da paz, ele não deve ser banalizado como algo abstrato. Ele é concreto e pressupõe a comunicação, interesse e cooperação. A construção da paz é um processo educativo. As pessoas precisam vivenciar, sentir, refletir, debater, planejar e concretizar ações. Nessa carta de Brasília, que nós vamos ler alguns links, alguns enunciados rapidinho, só para vocês terem ideia, ela explicita premissas para a concretização do compromisso institucional do MP de gestão e atuação voltadas à atuação resolutiva e transformadora da realidade. Né? Aí nós temos nessa carta de Brasília, eu citei alguns enunciados, o 1, 2, o 10, o 12. Então, por exemplo, que a gente vem tentando, porque inclusive nós precisamos prestar contas, né, disso para a nossa corregedoria. Como eu disse, que isso é quase que uma obrigação institucional, e de fato é mesmo. Né, nas nossas correições que acontecem rotineiramente, o corregedor, em pessoa, pergunta para nós, né, de quais itens da Carta de Brasília nós promovemos naquele período. Então, por exemplo, lá diz que nós temos que priorizar a atuação preventiva, o que se deu pela forma do teatro debate. E nós realizamos com o Grupo Pontapé não somente atividades no fórum, com as partes dos processos. Nós também utilizamos com os servidores e membros do MP. 2, o exercício da função pedagógica da cidadania, um compromisso constitucional social do MP. Da mesma forma, o teatro debate e o balaio popular, que também foi apresentado na sede do MP. Um projeto cultural do Grupo Pontapé. 10, a formação humanista, multidisciplinar e interdisciplinar dos membros e servidores do MP, teatro, debate e balaio popular. Na ocasião, inclusive, foi muito legal que eles fizeram uma cena, né, do teatro que nós apresentamos para membros, servidores, estagiários, terceirizados lá do MP, que mostrava justamente, tentava passar para esse público a sensibilidade com que o servidor público deve ter para atendimento do cidadão. Então, foi uma coisa também valiosíssima, né, dentro também dessa perspectiva do MP que consta da Carta de Brasília. 12, a utilização dos projetos sociais como novos mecanismos de atuação da instituição, que é justamente a utilização do teatro-debate nos processos judiciais perante o Sejusc, que nós convidamos as partes, selecionamos processos complexos para que possam ver a cena, refletir os seus conflitos e sair dali mais sensibilizados e humanizados. Pode passar. Qual é a vantagem desse projeto, né, do MP em Cena? Tratar o conflito por meio artístico e inserção dos cidadãos em ambiente cultural, demonstrando que justiça pode ser realizada em meio não convencional. Isso é importantíssimo. Como falei no início, acesso à justiça não é acesso ao judiciário. Acesso à justiça é acesso à solução das controvérsias, seja de qual forma for, né? E prioritariamente pelo meio consensual. 2, coletivização da reflexão acerca do conflito, conferindo sentimento de pertencimento e identificação do grupo. A gente percebe que quando eles estão lá todos reunidos, as meninas também devem perceber isso. Sabe assim, aquele clima de constrangimento, assim? Que ali você vê que todo mundo está com vergonha, porque sabe que aquela dinâmica que está sendo encenada ali, então, assim, eles pensam duas coisas. Primeiro, olha, existe conflito parecido com o meu. Segundo, que é possível fazer algo. Eu posso fazer algo, eu posso cooperar, porque essa é a mensagem que o Teatro Debate ela vai transmitir ao final. 3, priorização do diálogo, da informação e da comunicação não violenta. Também é um dos métodos utilizados no Teatro Debate. Tudo é impressionante que todos os atores, né, Kátia, até agora, que eles vieram para fazer a cena quando convocados pelo Grupo Pontapé, é engraçado que todos eles falam, não, mas tem que falar com mais calma, para poder reverter a situação. Ou seja, todo mundo tem noção de que é necessário a comunicação não violenta. O problema é levar as pessoas a exercer, a fazer dessa forma. E o desafio, como eu falei antes, o desafio da cultura da paz é esse, é você
é criar condições para que aquela pessoa possa utilizar das melhores ferramentas para conversar e para dialogar. 4, valorização da cooperação recíproca e da solidariedade social. Né? Então, isso feito de forma coletiva, além do sentimento de pertencimento, ele leva as pessoas a compreenderem o conflito como algo natural, como algo comum, a vida de todo mundo, todos nós temos. Somos seres únicos, mas as dinâmicas podem ser muito parecidas e as formas e as alternativas para solucionar esses problemas podem ser iguais ou podem ser a mesma. Então, você vivenciando experiências, isso ajuda você a se emancipar como cidadão. E os benefícios que a gente observou com o projeto? Celeridade, óbvio, porque se a gente consegue levar a pessoa a cooperar, o processo vai acabar, porque ela vai fazer um acordo. Né? Um acordo que é bom para ela e que foi construído pelas partes. Efetividade dos resultados, alto número de acordo, o fomento da desjudicialização. Precisamos manter clara a ideia de que poder judiciário não é o único lugar para satisfação de controvérsia. Isso é muito importante. 3, atendimento dos interesses mútuos. Acabar com a questão do litígio, réu, autor, demandante, demandado, como se não pudesse haver uma solução que agrade a um e a outro. Nós estamos acostumados, de novo, com a questão do paradigma do conflito que vive o Poder Judiciário, de que sempre tem que ter um condenado e um não condenado, um culpado e um não culpado. Na verdade, quando a gente sabe que nas relações humanas, principalmente, eu estou falando da minha área aqui, da área de família, muitas vezes a questão ela não tem um responsável, ela tem 2, ou ela tem vários. Né? Então, a gente precisa ter isso em mente. Prevenção na formação e reincidência dos conflitos. Um dos acordos da minha vara que foi até interessante, que eles constaram uma cláusula lá, que foi inédita, que eu nunca tinha visto até então, depois do Teatro Debate, que eles colocaram assim: as partes se comprometem a conversar antes de resolver qualquer problema em relação à filha. Tipo assim, não precisa constar isso, porque isso é meio que evidente, mas eu achei interessante, porque quando você consta uma coisa dessa em ata, isso demonstra o seu compromisso de justamente realizar aquilo que nós estávamos ali nos propondo a fazer. Que essa é a ideia. Que eles conversem, que eles se comuniquem, que eles cultivem a paz. Né? E achei interessante porque constaram demonstrando esse compromisso. Fluidez na comunicação, no diálogo, melhoria no relacionamento pessoal e social. Às vezes, essa questão da comunicação, do diálogo, a gente precisa até ensinar, porque quando a relação ela é muito difícil, assim, há muita mágoa, muito rancor, as pessoas se perdem até assim, porque elas precisam conversar, né? Tem uma filha em comum, geralmente, um filho em comum. A gente fala assim, não, então usa a rede social, usa a mensagem do WhatsApp. Tipo assim, explicar para ela que a pessoa pode ter um diálogo, mas não precisa ser pessoalmente, se isso não for possível. Não é o ideal, mas até isso a gente pode mostrar para a pessoa que é interessante nesse processo de emancipação e de cultivo da paz. A inserção dos cidadãos em ambiente cultural, que vocês, muito melhor do que eu aqui, sabem da importância de você inserir a sociedade em ambientes culturais, o tanto que isso representa de emancipação, de cultura, enfim, o tanto que isso traz benefício para a pessoa, mas que muitas vezes, principalmente pessoas de baixíssima renda, que é assim, a maioria das pessoas que procuram o judiciário para resolver esses problemas que eu reputo banais, porque falta informação, falta empatia também, falta, enfim, a carência é total. E o Teatro Debate ele contribui na formação do indivíduo como cidadão, despertando para a realidade na qual estava inserido inconscientemente, permitindo-lhe se imiscuir numa dimensão humanizada do conflito. Permite a valorização da responsabilidade de cada um, a apropriação das escolhas pessoais, o respeito a si e ao outro, a aceitação do diferente, a cooperação e a tolerância. E o que né, vocês falaram muito aqui do futuro, né? O que é interessante. Então, assim, eu também vou falar do futuro. Qual que é o futuro dentro da minha área? Qual o mundo novo que se descortina?
Justiça é solucionar o conflito. Conflito se soluciona com comunicação não violenta, com a cultura e disseminação da paz, com o manejo de alternativas para a sensibilização e desenvolvimento humano. Aí eu ponho as artes, o teatro, música, cinema, tudo o que possa levar a uma reflexão coletiva, né, de pertencimento, mais uma vez. 2, novas perspectivas de trabalho e emprego se apresentam. Exemplo, mediação, outras formas alternativas extrajudicial para a solução de controvérsias. E outras formas alternativas pode ser o que nós estamos fazendo. As pessoas não conseguem ver, e nós tivemos uma dificuldade muito grande no início, antes até desse projeto com o Grupo Pontapé, porque existe uma questão assim de reserva de mercado, advogado acha que tudo tem que ser litígio, só que ele tem que entender que é um mundo novo que tá se descortinando e que o advogado pode ser mediador, ele pode ser negociador. Isso é trabalho, isso é emprego, né? E a própria lei de mediação, ela traz especificamente que a mediação é uma atividade técnica. Como o teatro também pode ser assim considerado na medida em que ele for uma ferramenta alternativa para a solução do conflito e outras atividades culturais. 3, nem todo conflito pode ser efetivamente solucionado pelo Poder Judiciário. E foi isso que nós percebemos. Isso mostra a ineficiência do Judiciário para a solução de determinados problemas. Daí é que, muitas vezes, psiquiatras, psicólogos, assistência social são muito mais importantes do processo do que o próprio ato de julgar. 4, e é um caminho sem volta da solução alternativa. Então, nós temos ali, eu trouxe, não vou citar, vários dispositivos legais, inclusive da ONU, todos trazendo que a solução das controvérsias por medidas alternativas, por meios alternativos, é o objetivo das nações, do país, e é nesse sentido que nós devemos caminhar. E a satisfação do cidadão, ela não deve ser momentânea, né? Cada indivíduo deve ser propiciado a reflexão de que pode exercer um papel importante, voluntário, para que ele resolva os seus próprios problemas. E pela arte, os pensamentos tomam forma, as ideias são concretizadas, as soluções são apresentadas e as pessoas são sensibilizadas, que é o que eu acho mais importante. Essa é a conexão inafastável do MP com o Grupo Pontapé. Humanizar, emancipar, sensibilizar as pessoas, cultivando a cultura da paz. Então, é isso, tá? Eu queria agradecer novamente. Estou aflita aqui, porque ela já veio com a plaquinha de fim. Tem mais uns 2 ou até deixa para lá. Tá bom, tá ótimo. Estou nervosa aqui já. Mas, enfim, gente, é isso, tá? E como no MP a gente não tem a menor noção de investimento fiscal, esses trem que vocês falaram aí, que a minha cabeça até doeu, tomei um alívio ali para poder tal, porque... Mas, enfim, de todo modo, se alguém quisesse, né, se apresentar para ajudar a gente nesse nosso caminho, né, de sensibilizar as pessoas, de fazer algo diferente no Poder Judiciário, porque, assim, vontade nós não temos a expertise de vocês para fazer isso, mas a gente está à disposição, tá, para qualquer contato também. Um abraço a todos.